Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada. Sandoval Matoso com vocês nesta terça-feira, dia 16, para vivenciarmos em unidade a graça do Espírito de Deus em nossas vidas, a partir da contemplação e da meditação do Santo Evangelho e da leitura orante da Palavra do Senhor. Vamos juntos, então, clamar a presença desse mesmo Espírito que nos dá hoje um novo dia, que nos dá hoje uma oportunidade de sermos melhor, de sermos mais santos, de sermos felizes, fazendo outro feliz e de encontrarmos e anunciarmos para o mundo a beleza do encontro salvífico do abandonado com o ressuscitado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está ali no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 23 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, #receba. Eita, meu irmão, que maravilha o evangelho de hoje, hein? Tu é doido, você olha assim, né? Você contempla essa maravilha, essa palavra de salvação e acaba dando ao mesmo tempo, né? Uma angústia, uma inquietação e, de certa forma, uma pequena confusão. Quando se olha e analisa primeiramente esse texto fora do contexto, parece aqui que Jesus ele quer acabar com todo mundo que é rico, né? Aí pode pegar esse trecho numa visão mais política, de luta de classes aqui, e entender um pouquinho de maneira desvirtuada o que pode ser isso. Quando o Cristo fala dessa riqueza, ele vem falar dessa riqueza do egoísmo e do egocentrismo. Não quer dizer que nós católicos somos contra os ricos. Não quer dizer que um rico nunca entra no reino do céu. Nós vivemos hoje numa sociedade que sim é regida pelo capital, pelo dinheiro, e que nós temos sim pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de classe média, numa visão econômica, mas não é essa análise, e nós não podemos colocar a responsabilidade ou o não acesso à salvação, aos céus, a partir de uma conta bancária ou de bens. Claro que não. O nosso Deus aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito categórico em que tipo de riqueza ele quer falar. Aquele rico de si, aquela pessoa que só pensa em si. Essa riqueza fruto de uma exploração, fruto sim de um egoísmo, fruto sim de decisões que machucam, exploram, maltratam os outros. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Não é somente o camelo, o animal, mas camelo é uma grossa corda usada na navegação. E Jesus fala, é mais fácil esse camelo, essa corda imensa, entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico de si, aquele que só pensa em si. Então Cristo ele vem nos alertar hoje sobre como anda a nossa disposição para alcançar o reino dos céus, já vivendo aqui na terra aquilo que nós somos convidados. Ouvindo isso, os discípulos então ficaram muito espantados e disseram, e agora? Vale, meu Deus do céu, quem é que vai, né? Nesse sentido. E aí, porque naquela época se achava também que era necessário toda aquela pompa dos fariseus para ter acesso ao reino dos céus, não é?
E aí eles desesperados falam, meu Deus, mestre, e agora? Quem é que faz? Jesus amado na causa, o que a gente faz, né? Hashtag tenso. E aí Jesus então olha para eles, é muito bonito esse movimento. Cristo primeiramente olha, contempla e com seu olhar começa a amá-los ainda mais e vai dizer, né? Para os homens é impossível saber quem vai ou não para o reino dos céus. Para os homens talvez o próprio caminho de santidade pareça impossível, mas para Deus tudo é possível. Hoje eu e você somos convidados a ofertar o nosso egoísmo para o bom Deus, os nossos pecados de estimação, aquilo que nos impede ainda de sermos melhores. Então Jesus ele fala, olha, para vocês isso parece ser impossível, mas para Deus tudo é possível. A minha salvação e a sua, por mais difícil que ela seja, ela não é impossível para Deus e é nele que nós confiamos. É nele que nós confiamos. A obra Lumen confia a Deus, o carisma Lumen confia ao bom Deus justamente a sua missão, as suas dificuldades, os seus filhos. E aí, Jesus vai dizer, né? Pedro então toma a palavra e fala, ó Senhor, a gente deixou tudo e te seguiu. O que a gente vai ganhar? Eu digo, valha. Olha só como é que pode. Pedro aí passando na cara, né? O que ele já fez, o que ele deixou de fazer por Cristo, perguntando, olha, mas quanto, né? Como dizia o mas quanto é que eu vou ganhar, né? É claro que Pedro, ele não fala e não coloca Jesus na parede na óptica retributiva. Às vezes eu e você, nós somos assim com Deus, né? A gente acha que Deus é uma retribuição de quantas ave-marias eu rezei, de quantos pecados eu superei, de quantas pregações eu dei, de quantos livros eu li, não, quantas novenas eu fiz, não é? Quantos anos eu servi na missão, não. Pedro, ele não traz essa ótica retributiva. Ele mostra para Jesus e diz, esse é o caminho então, Senhor? O que a gente já fez? Tem a ver mesmo com isso, né? O que nós vamos receber? E aí Jesus, de maneira muito linda, ele pega e fala, né? Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado, tem noção do que é isso, meus amigos? Nós já tentamos renovar o mundo a cada dia, né? Com o nosso sim, com o nosso carisma, com as experiências de misericórdia de Deus, com as evangelizações. E o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória. Aqui Cristo está falando da parousia. Ele está falando do dia do juízo mesmo. Ele está falando do novo céu, da nova terra, daquilo que eu e você esperamos ansiosamente. Daquilo que eu e você já desejamos e colocamos em prática quando amamos alguém, quando vivenciamos o nosso carisma de verdade. Também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos. Por isso que é importante a gente saber da história. Sandoval Matoso, seu professor de história. Mas, não, brincadeira, mas por isso que é fundamental a gente saber da história, porque Cristo ele vem ressignificar não somente a história de um povo escolhido, mas a história de toda a humanidade. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, agora somos nós. E os 12 discípulos escolhidos, eles irão sentar nesses tronos para julgar as tribos de Israel. Ou seja, nós temos aqui uma complementação. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, tá vendo que tudo isso é lindo? Que tudo isso é bom, que tudo isso eu e você até temos, que eu e você até estamos construindo. Olha, eu sou comunidade de aliança, eu sou casado, eu tenho a minha casa, eu estou construindo a minha família, estamos no discernimento, né, dos filhos que Deus vai nos dar por conta do matrimônio da gente e da promessa que fizemos de acolher com alegria as graças e os filhos que Deus nos der. Então Cristo ele fala, aqueles que deixaram isso por conta do meu nome, receberão 100 vezes mais. E é tão bonito contemplar meus irmãos aqui, não é? Meus irmãos sacerdotes, meus irmãos seminaristas, os meus irmãos da comunidade de vida, que partilham essa alegria e essa herança aí, que já recebem 100 vezes mais, não é? Deus seja louvado pela vida de vocês e que bom que o reino de Deus e a missão e o carisma e a obra tem espaço para todo mundo. A igreja tem espaço para todo mundo, porque cada um, na sua individualidade, é chamado a ser santo e a vivenciar isso. E terão como herança a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, é isso que eu e você acreditamos. E com alegria hoje Deus ele vem nos lembrar, existe a vida eterna, existe algo muito maior do que essa alegria que você está passando essa semana, esse mês, esse ano, ou está esperando, ou do que essa sua dificuldade. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Aqui não é numa corrida, numa competição, né? Mas é justamente hoje quem são os últimos? São os abandonados, são os desprezados, são os preferidos do Senhor. E quem são os primeiros da nossa sociedade? Quem são esses ricos da nossa sociedade? Devemos sim nos preocupar com a economia, devemos sim nos preocupar com o dia também de amanhã, no sentido de não sermos irresponsáveis,
diante do chamado que Deus nos dá. Por isso que temos um projeto de comunhão de bens que não se preocupa principalmente e primeiramente com as necessidades materiais, mas sim com a salvação das almas. Mas estamos inseridos nesse mundo, eu como marido, eu como um pai de família, minha esposa como uma mulher também, nós devemos nos preocupar, nós devemos ser zelosos com os nossos empregos, ser zelosos com as nossas contas, a obra Lumen, né, os nossos econômicos, o nosso setor de providência, claro, mas existe algo muito maior do que isso, que é o que deve orientar o nosso coração, que deve orientar o nosso chamado. Então, que nós possamos refletir, sim, sobre esse atrelar, muitas vezes, do dinheiro e dos bens com o egoísmo. E pedir sempre ao bom Deus que nos dê serenidade e sabedoria para reconhecermos sempre Ele como Senhor. Por isso que a experiência da comunhão de bens, ela é algo fundamental, porque ela nos educa e orienta o nosso coração para a partilha. Em que, como vai dizer o Gabriel Pensador, e depois, né, frejar na música Um Amor para Recomeçar, né? Eu te desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, mas que na vida diga a Ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Vixe, pois é. Então, que o Evangelho de hoje seja para nós um estímulo e um desejo de ganharmos 100 vezes mais, não pela quantidade multiplicado por 100, né? Mas por aquilo que o nosso coração, no seu mais íntimo, deseja, sonha e almeja. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que eu e você, então, possamos ter um coração pobre diante de Deus, um coração abandonado diante do amor, para ser totalmente preenchido por esse ressuscitado e anunciarmos, então, a alegria do encontro salvífico. Que nós possamos, pela intercessão de Maria, permanecer nesse amor de Deus e anunciar para o mundo a alegria que nos salva, que nos alegra mesmo e que nos liberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor, nossa meta, Cristo é nossa luz.